Pessoal, estamos aqui já reta final da nossa série sobre SMC no Clear Você Estratégia. Eu estou adorando e estou super ansiosa para saber quando que tá barato, quando que tá caro. E você, Mari? Eu também, na verdade, acho que eu só vim pra isso, viu, Panzinha? Só vim Entendeu? pra Me isso. convidaram, falaram, Mari, você vai lá, você vai... Eu falei, então, é uma baita oportunidade, porque essa é a grande pergunta, né? Todo mundo, muitas vezes, está buscando isso no mercado, o pessoal gosta de comprar barato e vender caro, e a gente vai aproveitar, já que ele já deu uma aula pra gente na aula 1, 2 e 3, agora a gente vai chegar na pergunta de $1 milhão, né, Azevedo? Exatamente. A gente vai dar continuidade aos conhecimentos que a gente vem abordando. Todo o conhecimento que a gente compartilhou ao longo desse episódio são peças que a gente vai encaixar uma na outra. Ao longo dos episódios, você vai ver que vai formar uma visão muito mais completa para você. Nenhuma peça a gente usa de forma isolada, a gente vai se complementando para ter uma informação muito mais clara do que o gráfico está nos mostrando. O conhecimento que eu separei aqui para abordar hoje é um conhecimento que a gente tem dentro do SMC, mas envolve toda a lógica da economia ou do comportamento das pessoas em si, que todo mundo quer comprar algo barato e vender o mais caro possível. Então, quando a gente naturalmente vê que algo está barato, e barato não tem a ver com valor envolvido daquela questão, mas sim com alguns históricos, a gente simplesmente entende que a gente deve aproveitar aquela oportunidade. E aí no gráfico, essa grande quantidade de pessoas tendo esse senso de que está uma oportunidade ocorrendo ali, elas vão levar o preço a trabalhar reversões, a trabalhar continuidades, e aí a gente enxergar ótimos pontos de gatilho de entrada. É isso que a gente quer. Bora começar então. Ótimo. Então, galera, esse conhecimento de premium discounts a gente pode chamar como se fosse algo premium, algo ali premium, é algo elevado, com preços elevados, algo ali que ele tende a ser mais caro. E algo discounts, algo descontado, é algo que naturalmente você tem um desconto, você tem um preço abaixo do normal. Então, as nossas zonas que vamos reconhecer essas áreas são exatamente as mesmas que vão levar a saber se o preço é caro ou barato. Vamos primeiro entender uma lógica onde a gente coloca o dólar. O dólar hoje ele está numa cotação onde varia de 5 a 6 reais. Quando ele chega a 6 reais, naturalmente o nosso senso psicológico fala o quê? Que ele está caro. Agora, se ele está a 5 reais ou até mesmo abaixo de 5, a gente fala que está barato. A gente está falando isso com base no valor em si do dólar? A gente sabe o valor dele ou o potencial dele para dizer se ele está caro ou barato? Não, é pela base histórica dele. E toda leitura, quando a gente está envolvendo uma questão gráfica, a gente está nada mais do que lendo esse histórico. A leitura dos gráficos é isso, é você sempre analisar os históricos para projetar os próximos movimentos. O filósofo Confúcio ele tinha uma frase que ele dizia: se queres prever o futuro, estudas o passado. Então, a gente como analista faz exatamente isso. Está sempre constantemente estudando o histórico de preços ali para projetar os próximos movimentos. E aí o Premium Discount vem exatamente para ajudar a gente a entender onde são regiões boas. Até porque quando você está querendo comprar e está em uma área premium, você está em nada mais querendo comprar em uma área de liquidez. Ou seja, em uma área premium, o preço cria uma liquidez para depois, na área discount, o preço realmente vir acionar um bom gatilho. Então, eu vou abordar isso. Agora, vamos supor, por exemplo, a gente tem uma bolsa e a bolsa de marca e tal, e custa 20 mil reais. Quando a gente simplesmente sabe que aquela bolsa constantemente ela custa 20 mil reais, esse já é o histórico de preços dela, você vê alguém vendendo essa bolsa por 5 mil reais, ou você duvida que é falsificada, Exatamente. ou você fala assim, ela tá barata. Você pode talvez não comprar, mas você entende completamente que ela está barata. Aí você fala, pô, 5 mil reais uma bolsa barato? Não é barato, mas se você entender o valor, ou então comparar com outras coisas, você até fala, pô, uma bolsa de 5 mil reais não é caro. Mas quando você entende o histórico de preço que ela se encontra, você tem esse senso dela estar barato. Então, no gráfico é a mesma coisa. Esse senso, ele não vem com base em um contexto geral, mas sempre com um contexto recente. Então, eu digo que ele vem sempre na área da última impulsão, da última tendência. Então, o dólar, se a gente chegar hoje e eu falar que eu tenho o dólar a 3 reais, vocês vão falar, pô, tá muito barato. Eu
preciso de dólar R$ 3. Por quê? Pelo censo. Agora, lá no plano real, lá por meados de 2000 e tudo mais, dólar R$ 3, a gente iria falar, pô, um absurdo, tá muito caro, eu não quero comprar dólar R$ 3. Então, o que a gente reconhece desse conhecimento de Premium Discount é exatamente você reconhecer que temos duas áreas de preço sempre empernadas de tendência, impulsões de mercado, para reconhecer onde a gente quer buscar nossas entradas. Essas áreas são divididas por uma Fibonacci de 50, onde a gente vai simplesmente entender que é o 50% da pernada ali que a gente tem de impulsão ou de uma tendência. Eu, naturalmente, sempre me baseio pela última impulsão, devido à questão do fluxo que a gente vem abordando nos episódios ali 2 e 3. E aí, quando a gente observa esse movimento, a gente sempre vai ter no caixote de cima uma área premium. E sempre no caixote de baixo, uma área de discount, independente se a gente está vindo de um movimento de alta ou de baixa. Isso faz com que, se a gente vê, e isso faz a gente entender a lógica exatamente até porque que o mercado normalmente não para naturalmente numa Fibonacci 23,6, uma Fibonacci de 38,2. Por que o mercado tem essa dificuldade para parar nesses níveis, por exemplo? E por que naturalmente ele busca muito 61,8? Porque o 61,8 ele é exatamente uma área de desconto do preço, ou seja, ele está abaixo, ele está barato, e uma área de 38,2, por exemplo, era uma área premium. Ou seja, você não quer comprar o preço por aqui. Por isso é muito bom quando o mercado ele cria esse ponto de indução, próximo ali aos 50%. O 50% não é o nível da sequência de Fibonacci, ele está na Fibonacci, mas não é o nível da sequência dela. E aí, simplesmente, a gente cria um ponto de indução para vir buscar a área de desconto, né? Então, vir buscar a área barato. A gente sempre quer comprar barato. Então, a gente sempre deve, quando a gente estiver procurando compras, buscar os nossos gatilhos por meios desse movimento. Inclusive, muitos dos gringos que operam SMC e tudo mais, eles utilizam o nível de abaixo de 50 como ponto já de entrada para simplesmente posicionar o stop loss atrás da configuração geral. Eu não gosto de operar dessa forma, eu gosto de já um pouquinho mais de precisão, então alinho com alguns detalhes que a gente vai abordar no próximo episódio. Mas isso daqui já envolve uma questão estrutural que fala o quê? Cara, abaixo daqui a gente tem um preço barato, a gente quer comprar nessa região para o preço subir e continuar aquela tendência. Se o mercado ficar criando pontos aqui em cima, eu não estou interessado em comprar. Isso aqui são movimentos falsos, movimentos de liquidez, para ele capturar aqui, para depois ele seguir um movimento de alta. Então, sempre que o preço alinha algum gatilho meu, vamos supor, uma fair value de block, algum conceito institucional de compra acima desse 50%, eu evito comprar, porque é um movimento que ele ocorre em falso, criando indução para simplesmente depois ele vir capturar para seguir a sua estrutura. E aí é aqui que eu vou buscar as minhas entradas. Então, isso daqui ocorre independente se a gente está vindo de um movimento de alta ou de baixa. Por exemplo, se a gente ocorre esse mesmo movimento, só que agora dessa vez de baixa, a gente também reconhece o Premium Discount, que é o quê? Esse movimento acima dos 50%, ele é a área premium. Abaixo dos 50% é a área de discount. Só que agora eu quero vender. E quando a gente quer vender caro. Então a gente sempre vai se basear nisso. Isso é uma lógica comportamental por trás dos preços que faz a gente entender com muito mais precisão, inclusive, o que a gente vai abordar no próximo episódio, que é, cara, onde que eu vou achar meu gatilho? Porque o que muita gente erra quando começa a aprender o SMC é que as pessoas, elas vêm e aprendem, sei lá, order block, fair value gap e tal. Quando você vê, você tem vários gatilhos. Todo bloco é um gatilho. E aí, quando você vai operar dessa forma, sem entender o que compõe todo o preço ali, o contexto, você vai ter uma assertividade ridícula, porque todo tipo de bloco você vai marcar e achar que é uma entrada. Então, como que eu sei exatamente qual a região de precisão? Por que eu não saio marcando várias, marco uma exato, marco a taxa e cravo a vírgula? Porque eu não só enxergo o gatilho em si, mas enxergo o comportamento na qual está inserido aquele gatilho. Então, se eu tiver um mesmo gatilho aqui e aqui, eu sei que simplesmente o gatilho aqui, para vender, ele vai ser melhor do que o gatilho aqui, por exemplo. Então, a gente teve esse comportamental hoje no índice, inclusive todos os meus tipos de entradas que eu faço, eu aplico esse comportamental, e aí eu vou abordar uma questão mais prática agora para conseguir exemplificar isso. Pode ser? Claro, já que você falou que você viu isso hoje, a gente quer ver esse exemplo real. Perfeito. Então, vamos supor, nesse movimento aqui, inclusive que a gente vinha comentando nos últimos episódios.
Esse movimento, se a gente for observar, a gente pode olhar, ele foi na 61.8 e tudo mais. Só que onde está o grande detalhe aqui, se a gente for apagar as marcações, a gente enxerga. Se a gente pegar uma Fibonacci do início ao final do movimento, você pode perceber que aqui a gente tem uma região de Fair Value the Block. Você pode perceber que a gente tem uma região de Fair Value the Block. Não precisa vocês que estão assistindo ainda entender isso, porque eu vou abordar nos próximos episódios para vocês. Mas vamos reconhecer que aqui a gente tem gatilho de entrada. Por que você não quer comprar aqui? Por que o preço defende aqui e não renova topo? Por que você não quer comprar aqui e o preço defende aqui e não renova topo? Porque simplesmente você não está em uma área de discount, você está em uma área premium. Ou seja, você está comprando o preço caro. Então, não importa onde está o preço. Importa a referência do movimento aqui que você tem de histórico, você está comprando ele caro. Então, o que é o seu papel? Entender que as movimentações que vão criar acima dessas áreas, ou seja, em uma área premium para você comprar, são basicamente níveis caros, níveis ruins. Então, você quer comprar ele barato. O que você vai esperar? Você vai esperar entender que isso aqui são pontos de liquidez, porque está criando na área de premium, e ele tende a ser capturado. Quando o preço chega nessa área daqui, que é a área de discount, então podemos chamar de área D e área P, premium discount, a gente simplesmente vai ter bons gatilhos de entrada. Por isso que o nível de 61, ele tende a ser um nível de ouro ali, um nível muito eficiente nas nossas operações, porque ele é um nível que se encontra em áreas, de fato, baratas, de uma impulsão. E aí você pode contextualizar boas entradas para seguir o movimento a favor da tendência, a favor do interesse, da intenção que o mercado vem trabalhando. Então, você pode entender... Porque a gente consegue ver, depois que ele criou vários fundos, que é um ponto de liquidez. Mas o primeiro fundo, ele já seria uma liquidez se você identificasse que ele foi criado numa área premium, por exemplo. Entendeu? Então, vamos supor, se eu pego, e sempre vai ser da última impulsão, se eu quero pegar uma compra, após ele ocorrer esse movimento de alta aqui, eu entender que o preço inverteu o fluxo, né? Perdeu o último topo. E aí eu quero pegar uma compra no reteste, eu sei que eu quero pegar compras nas áreas abaixo de 50%, eu não quero pegar acima de 50%. Acima de 50% ele cria indução para ele buscar área barata para subir. Se o mercado renovar o fluxo, você pode novamente traçar a área premium discount. Você puxa o fundo até o topo. Eu não quero entrar em regiões acima da área de 50%. Eu quero entrar abaixo. Você pode ver que o preço cria aqui ainda uma defesa. O que ele fez posteriormente aqui? Ele criou liquidez. Então o preço veio criando liquidez nessa área, criou uns fundinhos ali de mínimas, e aí você puxa a Fibonacci ainda para reconhecer a área Premium Discount, você pode ver que ele busca até pontos de mais extremidade. No SMC, a gente utiliza 3 níveis especificamente, 62, 70.5 e 79. São os principais níveis que a gente busca para reconhecer boas regiões de gatilho nessa área descontada. São só esses 3 níveis que eu utilizo em todas as minhas operações. Então, eu vou sempre buscar a minha confluência, o meu contexto. Por exemplo, aqui eu vou traçar esse bloco, entendendo qual região faz mais sentido para o meu nível de discount. Então, por exemplo, aqui a região que faria mais sentido seria o 70.5. Eu posso deixar ali, eu não preciso traçar especificamente, só tiro o nível de 50 para não nos atrapalhar na informação. Você consegue observar que o preço cria liquidez no 70.5. Então, aqui a gente espera ele capturar. Quando ele captura, ele vem buscar o próximo nível, que é o 7.9. Aí ele crava, joga o movimento de alta, aí ele faz uma inversão de fluxo micro. Aí você percebe que tudo vai se conectando em cada mínimo detalhe com o que a gente vem abordando nos episódios, que é o quê? Novamente ele cria um ponto de liquidez, renova fundo e perde topo. Então, o movimento de reteste ele vai ser uma característica, principalmente se ele vier de forma mais corretiva, para dar continuidade àquele movimento. E isso eu citei especificamente, mas você pode entender que é em cada vela, cada movimento. As correções, por exemplo, às vezes a gente vai ter uma vela expressiva de alta assim, e a gente vai ter movimentos onde ocorre, às vezes, 4, 5 velas dentro dessa única vela impulsiva. O que isso está sinalizando para a gente? Que o preço está caindo fraco. Então, a gente não precisa ter necessariamente uma correção de uma impulsão. A gente pode ter uma correção até de uma vela para reconhecer que ele está caindo fraco para vir mais uma vela expressiva subindo. Então, isso ocorre nessas movimentações, ocorre, por exemplo, nessa movimentação. Olha quantas velas corrigindo veio para tentar trabalhar o que em 1 minuto
a alta trabalhou? Várias velas. Isso mostrou fraqueza na baixa para seguir um movimento de alta. Então, tudo isso vai mostrando para a gente sinais e, consequentemente, gatilhos. Então, nesse movimento impulsivo aqui a gente teria a nossa área discount. E aí a gente só aumentaria a precisão com alguns alinhamentos que a gente tem dentro do SMC. Inclusive, vou abordar alguns desses gatilhos no próximo episódio. Mas o que você vai sempre reconhecendo para saber o caro ou barato é isso. Você sempre vai querer entender que você quer vender o preço acima do nível de 50%, ou seja, você quer vender na área premium, e aí você tem os níveis ali em si que ele tem mais precisão, e você sempre quer comprar abaixo dos 50%, ou seja, na área de discount, e aí você tem os níveis ali de precisão. Então, a gente constantemente tem os mercados realizando isso, e aí você pode enxergar ótimos tipos de entrada. Ó, sempre pega uma impulsão, usa como referência. Impulsão, usa como referência. Acima a gente não quer comprar e abaixo a gente não quer vender. Eu sabia que eu adorava a retração de 61.8, agora você me explicou por quê. Né? É uma das retrações, eu gosto muito de olhar para esses movimentos de impulsão e a retração, e eu acho que é a retração que eu mais utilizo em confluência, inclusive. São ótimas, são ótimas. Porque muitas das vezes acima dos 50% do preço já criou algum tipo de liquidez, então quando ele vai capturar, a captura normalmente é no ponto mais próximo de nível após a liquidez. Então você nunca vai ver um ponto onde a gente vai ter uma liquidez e aí você vai considerar isso aqui como liquidez. Não, isso aqui não foi uma captura de liquidez, mesmo que ele caia aqui. Isso aí foi uma impulsão normal. Liquidez normalmente ele é capturada, eu digo que cerca de 50% do range da pernada anterior projetado. Então se a gente tiver aqui uma pernada anterior ali, ou às vezes até um range mesmo travado, você vai projetar em média 50%, até ali em média vai ser a captura para ele retornar. Se de fato a gente tiver uma movimentação do tamanho daqui ou até mais, isso aqui foi uma impulsão normal, desconsidera. Uma nova impulsão a volta e não é uma captura de liquidez. Que seria o alvo, né, na análise técnica clássica. Exato. Muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você identifica, por exemplo, toda a perna seria de impulsão? Ou você tem algum critério para saber onde você traça esse seu Fibo para chegar no discount, né? Perfeito. Então, eu utilizo mais baseado pelo fluxo. Como a gente comentou no segundo episódio, tem uma diferença de tendência e fluxo. Quando eu vou traçar a tendência para reconhecer a minha zona Premium Discount e quando eu vou entender o fluxo. Por exemplo, se a gente tiver um movimento aqui onde a gente vem trabalhando uma baita tendência de alta, até Elliot vai deixar a gente enxergar um pouco sobre isso, eu entendo que se o mercado inverte esse fluxo, eu vou querer vender, por exemplo, mas se eu tiver nesse movimento aqui de queda, eu não vou me basear, por exemplo, dessa impulsão ou dessa impulsão. Eu vou me basear desde o início dessa tendência toda. Porque a gente teve um ciclo impulsivo aqui e a gente tem um ciclo corretivo aqui. Então, eu vou contextualizar isso como, cara, eu quero comprar mais ou menos aqui. Aqui eu vou traçar desse início até o final dessa tendência para reconhecer meus níveis que estarão na zona discount. E aí, perto da zona discount, eu vou buscar um ponto de gatilho próximo a esses níveis daqui de retração. Então, eu não quero comprar aqui, e aqui eu quero comprar. Agora, se ele está invertendo esse fluxo, eu estou pensando em venda, porque ele está agora trabalhando numa estrutura que ele vai fazer uma impulsão dentro do fractal de correção, aí eu vou pegar a última impulsão. Eu não quero vender ele abaixo desse preço. Quando ele simplesmente jogar mais uma pernada tipo aqui, aí eu quero vender para pegar esse movimento de impulsão. Então, tudo tem que sempre ir se conectando. Eu estou em uma pernada de baixa agora para vender, mas eu estou contra a tendência? Pô, estou. Então, vou fazer uma impulsão da correção e não uma impulsão dentro de uma impulsão da tendência majoritária. Agora, se o preço simplesmente ele chegar aqui e fizer isso daqui, ó, e perder esse topo, aí sim, a gente vai fazer o quê? Vai inverter esse fluxo, porque ele renovou o fundo e perdeu o topo de proteção, e aí isso daqui vai ser uma entrada ótima a favor da tendência. Aí meu alvo não vai ser só esse topo, vai ser aquele topo principal, porque agora eu estou numa tendência, numa impulsão majoritária, só que eu vou ter que aguentar também as subondas que ele vai ter até chegar nesse topo principal. Então as coisas sempre vão se conectando. Isso daqui a gente chama de alinhamento de fluxo, quando a gente alinha o fluxo, muitas das vezes micro, com o fluxo majoritário. Bem legal.
Tá, então pode caber vários movimentos aí, vai depender do quão próximo você tá da árvore na floresta, ou você tá olhando para a árvore e as árvores em volta, ou se você tá olhando para a floresta maior. Naturalmente, se você tá olhando para a floresta maior, você vai ter que segurar esse balanço aí que você falou. Você não pode... Sua condução tem que ser condizente com o tamanho do movimento que você tá medindo, né? Exato. Se você estiver pensando somente no fluxo, você vai surfar a próxima impulsão. Agora, se você estiver alinhado à tendência e você está querendo pegar um alvo macro, que é muito mais difícil surfar esse tipo de trade, você não pode fazer mais uma condução, às vezes agressiva, vela a vela. Você vai ter que aguentar e entender que o preço vai ter bastante ruído naquele tempo gráfico que você tá, até ele bater seu alvo majoritário. Às vezes até mesmo o preço está lá pagando, às vezes, para você 3 vezes o risco, ele volta bastante, e aí depois ele desenvolve. É bastante difícil surfar alvos macros, mas valem a pena, principalmente quando tem bastante potencial. Eu digo que não é o hábito, deve ser uma exceção, mas se você vê que tem potencial, vende uma sequência boa, vale a pena arriscar. E aí isso faz diferença no meu mês. Eu costumo dizer que eu gosto de pegar os trades inicialmente olhando para o micro, que aí é o movimento menor, mas, por exemplo, nessa última perninha antes de subir que você colocou ali, né? Ele veio ali no cinzinho, a última parte sua ali, e aí você comprou, só que aí aciona também o alvo macro. Ali eu falo assim, que quando eu entrei olhando para o micro inicialmente, mas ele aciona um movimento maior, aí eu começo a tentar surfar o maior. Nem sempre isso acontece, né? Mas às vezes eu acho que é interessante. Exato, aí o macro ele já tendia a parar aqui e subir. Aí quando o micro se alinha, eu acho que eu consigo achar um contexto recente aqui que possa ter acontecido isso. Por exemplo, esse daqui, ó. Quando a gente olha muita memória sua, hein? Olha isso. Quando a gente olha algum ponto de demanda aqui de trás, ó, você pode ver, ó, o último bloco, que é o order block, a última vela de baixo desse fundo. Se você for olhar pelo contexto macro, ele fez uma impulsão e está aqui uma estrutura de correção. Aí você fala, opa, então se ele bate aqui nesse bloco, agora ele vai fazer uma impulsão renovando esse topo. Aí quando você vai para o micro, você dá um zoom ali para ver como que foi o pregão, você enxerga uma manipulação de liquidez desses fundos, que é aquilo que a gente estava comentando. Aí ele vem, manipula esse fundo e você pega uma compra aqui, por exemplo, quando ele confirma a rejeição, nessa compra aqui, nessa máxima, por exemplo. O stop loss atrás dessa configuração, eu falo, nunca deixa colado em máxima e mínima, porque às vezes ele dá um ruidinho, porque é liquidez também, então deixa ali. Aí quando você pega esse movimento, você fala, pô, eu vou surfar somente essa impulsão, somente até aqui? Não, você vai buscar surfar até a impulsão anterior, né? E aí você consegue, muitas das vezes, uma simetria de risco-retorno muito bom. Às vezes a pessoa não entende o porquê que você conseguiu surfar aquele movimento, o porquê que aquele pregão foi tão lucrativo, por que você segurou, mas aí você se baseou o quê? Você alinhou os fractais. Você tá vendo o quê? Ele fez uma renovação de topo, então esse é o fluxo de alta. Tudo acima desse fundo aqui são somente correções para ele continuar e renovar aquele topo. Ele caiu de uma forma corretiva, ele veio numa velocidade fraca. Sim, olha quanto tempo ele levou para alta. Ele levou 40 minutos para fazer essa alta. A queda, ele levou 4 horas e 60 minutos. Ele foi muito mais demorado. Ou seja, ele foi em interesse corretivo. Quando chegou próximo à zona de demanda, ele criou ainda um ponto de liquidez. A gente chama isso de indução. Ele induz a grande massa a entrar antes desse ponto, achando que vai subir. Quando estopa aqui, o preço já rabisca e vai a favor daquele movimento com uma alta lucratividade. Ou seja, não é só você estar certo o tempo todo. No mercado, eu acho isso um ponto muito importante. Eu não estou trazendo aqui uma estratégia milagrosa, uma estratégia que você vai estar constantemente certo. Mas quando você estiver certo, você vai surfar bons movimentos que tende a consistência ele a esse ponto. Quando você estiver certo, você ganhar muito mais do que quando você estiver errado num dia difícil, porque isso pode ocorrer. Mas quando a técnica está alinhada, sua gestão de risco está junto, você vai conseguir melhorar muito seus resultados. Muito bom, hein, Panzinha? Perfeito. Agora a gente descobriu onde a gente compra bolsa barato, né? A Azevedo ensinou a gente gosta dessa bolsa aí também, viu? Essa que a gente gosta, na verdade, né, Pan? A gente descobriu onde comprar barato. Né? No preço de discount. Nosso negócio é o discount. Sempre. Eu já sabia disso, era por outros motivos, né, Panzinha? É isso aí. Mas um bom trader tem que saber não só ganhar, mas quando for gastar também, gastar comprando barato, né? Sempre negociando. O trade é isso, né? É negócio, é negociação.
Então tem que sempre negociar. É isso. Acho Muito que a gente bom. entendemos que é liquidez, entendemos um pouco das estruturas, entendemos as confluências, agora descobrimos como a gente compra barato e caro, e a gente pode ir aí já para o último episódio, onde ele vai mostrar gatilhos, onde ele vai mostrar os gatilhos pra gente. Então, se você tá aqui, tá curtindo, faz assim, né? A gente tá aprendendo, por exemplo. Curte, comenta, compartilha com o pessoal, compartilha nas redes sociais e volta, que em breve, o próximo episódio para fechar tudo isso. Não que ele não tenha mostrado bastante coisa prática, né, Pazinha? Exatamente, foi prático e atual, né? Então eu acho que o próximo vai tirar toda e qualquer dúvida de o que eu faço com tudo isso que a gente aprendeu. Eu tenho quase certeza que é isso que ele vai mostrar, tá certa? Exato. Agora vem o grande final, onde a gente vai abordar sobre o ponto onde eu faço para cravar com vírgula as taxas do mercado, ou seja, como você enxergar os pontos de maior precisão. Essa com análise é uma boa institucional, com baita de SMC. uma promessa, adorei. Vamos nessa então, nos vemos lá.